Bom, aqui nós vamos recortar as partes que vão ser duplas. Já podemos colar, deixando uma aberturinha para o enchimento. Vamos sombrear com rosa escuro e vamos clarear com a brochinha com luz seca no meio. Aqui eu já adiantei esse processo, eu já tô com as outras partes aqui, os bracinhos, as perninhas ali secando. Então aqui, ó, o olhinho eu já passei o risco e já dei o fundo de branco. A orelhinha, o focinho, não é duplo, né? Então só vai ser duplo a cabeça e as patinhas. Aqui nós vamos pintar com a tinta marrom. Eu vou fazer um aqui para vocês acompanharem. Pode ser o marrom ou tela escura, que na verdade nesse meu eu usei o tela escura, que ele é meio puxando para um avermelhado. Vocês podem marcar o risco, marcar antes, né? E depois só preencher. Dá uma demão, aguarda secar e dá uma outra demão, porque geralmente na primeira não cobre completamente, ele fica meio falhadinho. Na segunda demão, se ainda ficar alguma falhinha, pode deixar, não tem problema, porque depois vai a luz seca e não vai aparecer. Então, aqui, ó, nós vamos cuidar aqui pra fazer a bordinha aqui, ó, bem certinha, arredondadinha. Vocês vão estar com o risco ali, vão seguir o risco. Pincelzinho de cerda reta, pode ser até o chanfrado, mas aí a gente usa todas as cerdas dele, usa ele, né, mergulhando todo ele na tinta. E aí nós vamos pintar aqui a lateral, pra ficar mais caprichadinho, ó. Cuidando aqui, ó, pra começar bem certinho onde tá essa marca aqui dessa pinturinha, né? E aí nós vamos então fechar as laterais aqui e esse outro ladinho. Agora aqui a gente faz a luz seca nas patinhas. Tem que estar bem seca a tinta marrom, para depois a gente aplicar a brochinha com a tinta branca. Agora aqui vamos fazer o sombreado do olhinho, eu vou utilizar a tinta verde aqui para fazer o sombreado. Pode fazer com outras cores também, com azul, com marrom. Agora nós vamos fazer a parte preta, marcando aqui o círculo e preenchendo. Agora vamos aguardar secar. E agora com o pincelzinho filete e a tinta marrom, vamos fazer os cílios. E a sobrancelha. E com o branco vamos fazer um detalhe nos olhinhos. Com a brochinha sequinha e a tinta rosa, vamos fazer as bochechas. Lembrando sempre de tirar bem o excesso da tinta para não ficar muito forte. Movimento circular. E pontinho branco na bochecha também para fazer um toque de brilho. Com o pincel filete e a tinta branca, vamos simular uma costurinha aqui assim, ó, entre a patinha e o bracinho. Tracinhos curvados, um para um lado, outro para o outro. Vamos fazer tanto nas mãozinhos como nos pezinhos. Agora vamos aquecer as orelhinhas para modelar. Então, pelo verso, colocamos no ferro, mesmo processo que a gente já fez nas demais peças. Vamos dobrar. A pontinha a gente vira pra cá, não precisa apertar muito. E o focinho nós vamos esquentar por inteiro. Se desejar bolear com boleador, pode fazer, mas se não quiser só aquecer para ele dar uma leve boleada, também pode. Não precisa ficar muito volumoso. Eu vou deixar ele só assim com esse boleado bem suave que ficou mesmo só do ferro. Agora aqui a gente já pode colar o focinho, eu já passei cola na borda, bem próximo dos olhinhos. E já vamos colar também a orelha. Colinha aqui na parte interna. E a gente cola em direção
a sobrancelha, que não tem erro, não tem como errar a posição dessa forma. Agora com a tinta rosa e o cabinho do pincel, vamos fazer o coraçãozinho, para fazer o furinho do focinho. Então, uma bolinha do ladinho da outra, e com a pontinha aqui da cerda, a gente puxa o biquinho do coração. Agora, para o saiote, nós vamos alinhavar um pedaço de tecido de 60 centímetros de comprimento, e esse aqui, no meu caso, tem 7 de altura. A base, aqui, eu vou utilizar a base para o meu potinho, para o corpinho da porquinha, eu vou utilizar esse vasinho de cerâmica. Na verdade, isso aqui era um ovinho de cerâmica que quebrou a parte de cima e eu quero aproveitar essa parte de baixo. Vocês poderão utilizar o vasinho de cerâmica normal, esse modelinho, só que esse aqui seria pequeno, teria que ser um pouquinho maior. A circunferência dele aqui é muito pequena. Vocês podem utilizar latinhas, né, aquelas latinhas de extrato de tomate, que tem um tamanho também bem legal para fazer isso. Se for utilizar latinha, é interessante forrar a lata para cobrir aquela parte toda, né, que vai ter a propaganda ali da lata. Então, com um pedacinho de EVA rosa mesmo, cobre bem a latinha e aí pode trabalhar conforme eu vou fazer aqui. Então, eu já alinhavei e já franzi, ó. A linha eu vou deixar de acordo com a abertura aqui do vasinho, ó. Eu vou amarrar aqui atrás, já deixei essa linhazinha sobrando. Aqui eu só vou amarrar para determinar o tamanho, porque na verdade nós vamos colar. Então eu só vou fazer uma amarraçãozinha aqui para eu saber que não precisa franzir um tecido um pedaço maior. Ficou pequeno, ficou grande ainda. Vou apertar um pouquinho mais o meu laço. Feito isso, vamos distribuir bem o tecido, deixando ele franzido por igual e vamos colando com a cola quente. Então eu vou passando a colinha aqui na beirada, eu vou passando aos poucos, porque a cola quente aqui na cerâmica esfria muito rápido. E vem colando o tecidinho. Em compensação, ela cola super bem. A cerâmica aceita muito bem a cola quente. Olha, tem vezes assim que se precisar descolar, chega a rachar a cerâmica e não solta. E agora, então, a gente vai colando. Eu vou colar por cima, aqui por baixo, aliás. E assim nós vamos indo até o final. E agora, então, aqui a gente pode fechar a emenda com a colinha quente também. Até o final. E vou transpassar aqui. Agora que a gente já pode fixar a cabeça do porquinho, eu vou fixar por dentro. Mais ou menos aqui, nessa altura. Agora aqui vamos fixar o bracinho. Eu vou passar a cola aqui direto no vaso. Vou prender este aqui primeiro. Ó, meio caidinho aqui, ó, pra não atrapalhar muito a boca do vaso. Então, ele vai ficar um pouco caidinho e um pouco pra dentro. Agora eu vou botar uma colinha aqui mais à frente. E agora nós vamos colar os pezinhos. Eu vou levantar aqui. Eu vou passar a colinha nos dois, já colo os dois de uma vez só. Mais ou menos aqui, ó, da metade pra baixo. Eles ficam aqui, ó, levemente transpassando um sobre o outro. E a gente deixa aqui soltinho, ó, que é pra, se for colocar na beirada do balcão, a perninha poder ficar soltinha. Ele pode tanto ficar em cima do balcão, assim, ó. A perninha até ela dá uma levantada, inclina o vasinho, porque o vasinho é pequeno. Ou pode deixar mesmo baixinho, depois com o peso que ele abaixa. Ou pode pendurar na beiradinha do balcão, que, né, da mesa, enfim, que ela vai ficar com a perninha solta. Para o cupcake, nós vamos forrar meia bola de 50 milímetros com EVA marrom. Então, aqui eu já vou aquecer o EVA. O EVA já
bem quentinho no ponto, nós vamos forrar a bolinha. Não se preocupem se ela não ficar completamente forrada, porque a gente não vai utilizar toda ela não vai aparecer toda, só vamos precisar que apareça uma parte. Agora aqui então eu recortei o excesso e nós vamos colar com a cola quente essa beiradinha, deixei uma sobra aqui de mais ou menos 1 centímetro. O suficiente pra gente poder virar, para ficar um acabamento bom nas laterais. E aí nós vamos virando e colando aqui pra trás. Essa partezinha virada. Agora aqui eu cortei um círculo da mesma circunferência da bolinha pra gente fechar aqui a parte de trás. Então, aqui a gente já pode usar cola instantânea, porque eu vou colar nessa bordinha que eu virei. Então, ali não tem problema. Claro, eu não vou passar cola no meio aqui do círculo, eu vou passar mesmo só na borda, onde vai encostar no EVA. Isso aqui é mais pra gente dar um acabamento na parte de trás, tem uma pontinha que aparece, é pouca coisa que aparece, mas aparece. Então, vamos fechar aqui para não ficar o isopor à mostra. Agora aqui com o molde do copinho, do cupcake, a gente vai envolver ele e colar aqui na parte de trás. Eu vou passar a colinha já aqui, nas duas laterais, e aí a gente já pode fazer ele fechar aqui atrás. Tá? Aqui nessa parte de cima, eu passei uma tesourinha de picote, essa de escalope, tá? Se você não tiver, pode deixar retinho mesmo, que também fica bonito. Agora, vou fechar aqui embaixo, vou colar aqui também um pedacinho de EVA, passar bem, colinha aqui bem na borda, e vamos colar aqui o EVA, guardar secar e recortar. Aqui então eu já posso recortar a sobrinha, bem rente a forminha do cupcake, que ele vai ficar bem fechadinho embaixo. Ó. Agora nós vamos esquentar o chantilly, também pelo verso, e vamos moldar ele na bolinha. Opa. Não precisa moldar muito, ele já vai curvar, já fica bem fácil de encaixar aqui, ó. E agora a gente já pode passar a colinha, então. Bom, então agora que eu concluí o cupcake com lacinho, colei o moranguinho de biscuit, vocês podem colar o moranguinho de botão também. Aqui coloquei uma luz seca aqui nessa parte e dei uma sombreadinha nessa borda com o rosa pink. Aí nós já podemos fixar o cupcake na mãozinha da porquinha. Aqui também eu já adiantei aqui o detalhe do pescocinho, fiz um lacinho de palha, colei um botãozinho em forma de cupcake. Então, eu vou passar cola aqui atrás. E vou colar aqui bem no centro, entre as mãozinhas dela, pra dar a impressão que ela está segurando. Aqui também eu fiz um lacinho de tecido, que nós vamos colar atrás. Como eu fiz um lacinho um pouquinho grande, eu vou colar por trás, para não cobrir muito o rosto. Aqui assim. Então, só vai aparecer mais essa parte aqui da frente. Aqui, para finalizar, eu coloquei um botãozinho em formato de cupcake. A sainha aqui, ó, como esse meu tecido ele é barrado, eu não coloquei nenhum detalhe na borda. Se o tecido que você usar não tiver nenhum acabamento, você pode só rasgar para deixar ele desfiadinho, ou pode colar uma cianinha ou uma renda, alguma coisa para fazer também um acabamentinho na borda, se for o caso, tá ok? Está pronto, então, o nosso porta-doce de porquinho.